Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mais uma quarta-feira, mais um culto da vitória, em que nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus e também para ouvi-lo falar conosco. E eu convido você neste instante a orar comigo. Maravilhoso Deus, soberano Pai, nós te louvamos, Senhor amado, por mais este dia que Tu nos concedes, ó Pai Celestial, por mais esse privilégio, ó Deus, de estar na Tua presença, Senhor amado. Ó Deus bendito, te louvamos pela Tua infinita graça e misericórdia para com as nossas vidas, Senhor, e te pedimos, ó Deus amado, que Tu abençoes nesta noite cada família, cada lar, ó Pai Celestial, abençoe cada vida, ó Deus, que está aqui, Senhor, neste culto, ó Deus online, cada um que está fazendo esse trabalho, Senhor, e todos aqueles, ó Deus, que estão participando em seus lares, ó Pai Celestial. Que a Tua bênção, ó Deus, seja estendida para cada um, ó Pai amado. Vai, ó Deus, penetrando nos lares, Senhor, e Tu sabes as necessidades, ó Pai amado, e que Tu possas com a Tua boa mão, Senhor bendito, operar, ó Deus, de acordo com a necessidade de cada um, de cada lar, de cada família, Senhor. E abençoa-nos nesta noite, Senhor. Que tudo que nós façamos aqui seja unicamente para a honra e para a glória do Teu santo nome. E que seja mais uma noite, mais um culto em que nós possamos sair edificados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Amados, o pastor Gibson, ele teve uma pequena indisposição, cansaço, tem trabalhado muito, e aí nós estamos nesta noite substituindo. E nós vamos nesse instante dando continuidade ao nosso culto, à nossa abertura de culto, fazer a leitura no Salmo 19, versos de 1 a 7. Você pode acompanhá-lo aí na tela. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero também, neste instante, fazer uma homenagem, parabenizar ao pastor Crispim, que completou mais um ano de vida ontem. Que o Senhor possa continuar abençoando, que o Senhor possa continuar usando e que Ele possa deixar sempre ser esse instrumento nas mãos de Deus. Gostaria de cantar com os amados o hino de número 57 do nosso cantor cristão. Corrigindo, é dele e da missionária Elizabeth. Então que Deus abençoe os dois. Hino 57, Bendito Rei. No mundo paz, louvor nos céus, cantava a multidão, com o clamor dos fariseus, erguiam mais o som, como em Jerusalém, hei de clamar, bendito Rei, que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar, do grande Rei Jesus Senhor,
sucintas palavras são. Se algum dos crentes se calar, as pedras clamarão, como em Jerusalém. Hei de clamar, hei de clamar, bendito Rei que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Bendito Rei, nós servos teus, como em Jerusalém, sem atender aos fariseus, louvamos-te também, como em Jerusalém. Hei de clamar, hei de clamar, bendito Rei que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. O nosso culto da vitória também é culto de oração, né? E nós vamos convocar aqui o pessoal do louvor para orar nesse instante. O Josias vai orar pela igreja, aí apresenta os pastores e apresenta Crispim e a Elizabeth. Felipe, ora pelo nosso Brasil. Estamos precisando levantar um clamor por este país. A nação brasileira está sofrendo. Lucas, orar pelas famílias e pelos enfermos. E o João Vitor vai orar por missões, porque há essa pandemia, há esse momento de distanciamento social, mas missões não para nem pode parar. Amém? Oremos. Nessa paz do Senhor Jesus, vamos orar. Santo Deus maravilhoso, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Nós aqui na igreja, nossos irmãos nos nossos lares, seus lares. Ó Deus, nós agradecemos a Ti por esse dia, por mais um dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade de Te exaltar, de Te louvar e de cultuar ao Teu nome, Deus. Nesse momento nós apresentamos os nossos pastores, Senhor, todos eles, o Gibson, o pastor Gleidson, pastor Edson, pastor Crispim. Ó Deus, que o Senhor seja com todos eles, os abençoando, os edificando, ó Deus, fortalecendo. Nesse momento fortalece o nosso pastor, renova suas forças. E em especial, ó Deus, o aniversário do Crispim e da Beth, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, que ontem ele completou, os dois completaram juntos mais um ano de vida. Deus, abençoa as suas vidas, Senhor, fortalece, renova, Deus. Sabemos o quão difícil é o trabalho que tem sido exercido, mas eu tenho certeza que em seu coração há muita alegria por tudo quanto tem feito, tem alcançado, pelas obras lá na Vila Dracena, aliás, em Vila Nova. Que o Senhor possa estar renovando e fortalecendo nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Ainda em Tua presença, Deus Altíssimo, queremos Te agradecer pela oportunidade de estar em Tua casa. Obrigado, Deus, por estar presente em todos os momentos, Senhor, de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por se mostrar, Senhor, presente, poderoso, Senhor, em nossas vidas, Deus. Queremos Te pedir, Deus, que o Senhor possa olhar para a nossa nação, Deus, que o Senhor possa dar direcionamento, Senhor, visão para quem está à frente do país, Deus, não só do país, mas dos estados, dos municípios. Que o Senhor, Deus, possa estar conduzindo, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Deus, porque
Além de tudo, Senhor, além de todas as coisas, confiamos muito, Senhor, no Teu poder, na Tua grandiosidade, e sabemos que o Senhor pode mudar o quadro, o Senhor pode fazer, Senhor, o melhor, Senhor, para a nossa nação, Deus. Então, queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar direcionando realmente, Senhor, para que seja feita a Tua vontade, Deus, nesse país, que a gente venha viver dias de bênção, Senhor, Deus, em Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Aí em Tua presença, Senhor, estamos aqui, Pai, para Te agradecer, Senhor, por mais uma vez ter chegado aqui em Tua casa, Deus. Obrigado, Senhor, aqui diante do Teu altar, Senhor, eu coloco as famílias, Senhor, e coloco os enfermos, Deus. Famílias, Senhor, aqui, meu Pai, que estão sendo representadas, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, fazendo esse trabalho, justamente para quem está em casa, Senhor, possa se cuidar, Deus. Abençoa, Senhor, protege, Deus, primeiramente também, Senhor, essas pessoas, Senhor, que infelizmente foram acometidas pelo Covid-19, Senhor. Que o Senhor possa trazer cura, o Senhor possa trazer restauração, Senhor. Abençoa, Senhor, todas as famílias, Senhor, aqui da Tua casa, Senhor, que no tempo certo, Senhor, na hora certa, cada um possa chegar até aqui, Senhor, e contar a vitória, Deus. Contar que passou, Deus, por essa pandemia, Senhor, que não foi acometido por nada, Deus. É isso que eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Continuando nossa oração, vamos apresentar agora as missões. Senhor, meu Deus, Pai amado, vá abençoando o nosso projeto de missões. Vá abençoando cada coordenador, meu Deus, cada membro. Vá abençoando cada um, meu Deus, seja de administrativo, que esteja ajudando, meu Deus. Vá abençoando cada um. É o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Vamos adorar ao nosso Deus com o ministério de louvor. Louvado seja o Senhor. Continue em espírito de oração, em espírito de oração. Os discípulos estavam no barco e havia uma grande tempestade. Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. E todos eles estavam desesperados, nervosos, sem saber o que fazer. Mas Jesus estava no barco. Então, quando chamaram por ele, ele acalmou a tempestade. Talvez você esteja preocupado e olhando a tempestade, olhando as lutas, olhando a dificuldade. Mas essa palavra nos ensina que nós devemos deixar de olhar a tempestade e chamar por Ele, e clamar por Ele, porque só Ele acalma a tempestade. Não é por nossas forças, não é pelo aquilo que nós vamos fazer, mas pela vontade dEle, somente pela vontade dEle. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, que me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão.
minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Senhor, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar, que me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, Senhor, se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és, só Tu és, Senhor, Deus da minha só em Ti eu posso encontrar a salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare. Glória a Deus. Digno, Senhor, digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de
Declare. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono. Uma nuvem de glória e uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, 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 tu és santo, tu és santo. Aquele que venceu a morte. Santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou. Santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor. Santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá. Santo, santo, santo. Raiz de Davi. Santo, santo, santo. Estrela da manhã. Santo, santo, santo. O cavaleiro do cavalo branco. Santo, santo, santo. Seus olhos como chama de fogo. Em sua boca uma espada afiada. Santo, santo. Está vestido com manto de sangue. Em sua voz está escrito que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Tu és santo. Glória a Deus. Santo, santo. És santo. Só tu és santo. Santo, santo, santo. És santo. Está sentado no trono e ao poder seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, século do século. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio,
por ti. Anseia por ti. Eu anseia por ti, Senhor. Eu anseia por ti. Como coça suspiros pelas águas. Eu anseia por ti. Abro minha boca e suspiro. Tenho sede de ti. E eu anseia por ti. Sim, Senhor. E eu anseia por ti. Aleluia, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de poder te adorar. Te exaltamos, Santo Deus. Tu és digno de toda a glória. Tu és digno de toda exaltação. Tu és digno de toda honra, de toda majestade, Senhor. Que o nosso coração só fale, só exalte ao teu nome. Que não seja de nós para ti, mas que seja do Senhor, do teu Espírito Santo, habitando em nós, para que nós possamos dar o melhor para ti. Porque de nós nada vem de bom, mas que venha do teu Espírito, Senhor. Tu és santo, tu és digno de receber a exaltação e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Esse Deus poderoso que nós estamos adorando e louvando o seu nome nesta noite. Amados, eu gostaria de meditar com vocês esta noite no livro de Mateus, do capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura para a nossa reflexão em dois textos. Mateus, capítulo 13, do 31 ao 33 e o 16, versos 18 e 19, como está aí na sua tela. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. E o capítulo 16, versículos 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Louvado seja Deus. Meus queridos, o reino de Deus, ou o reino dos céus, foi o tema central da pregação de Jesus Cristo. Ele se referiu nada menos do que 70 vezes ao reino dos céus, ao reino de Deus. A chegada do reino de Deus, ela está relacionada a 2 eras.
a era presente e a era futura. Quando nos referimos ao reino presente, entendemos como a manifestação do poder de Deus entre os homens, ao qual todos devem se render. Como Cristo disse na oração, que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E com relação ao reino futuro, Jesus estabelece uma esperança quanto a uma futura intervenção de Deus que levará os seus para reinar com ele para sempre, conforme está lá em Apocalipse 22:5, que diz que Deus, os anjos estão reunidos, e diz que Deus reuniu o seu povo para reinar com ele para todo sempre. É por isto o Senhor nos constituiu para sermos reino e sacerdote. Também está lá em Apocalipse. E 1 Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdócio real. Então nós fomos chamados por Deus, chamados por Jesus Cristo, para fazer parte deste reino. E para termos um perfeito entendimento do reino de Deus e do papel da igreja neste reino, vamos analisar as características do reino de Deus e as características da igreja. Primeiro, as características do reino de Deus. Entende-se por reino de Deus, no grego basileio tu theo, a esfera do governo de Deus. Como lá no Salmo 22, versículo 28, o salmista diz que Deus domina sobre toda a terra. A criação inteira retrata o reino de Deus. O Salmo 19, que nós lemos, diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é interpretado em um sentido espiritual. Isso porque os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, mas nós não ouvimos nenhum som. Mas tudo está apontando para o reino de Deus. O reino é composto por todas as coisas sobre as quais Deus exerce o seu poder. E Ele exerce o seu poder sobre os céus e sobre a terra. Então o reino de Deus é composto pelo céu e pela terra, por tudo que pertence ao nosso Deus. E este reino, cuja entrada se dá através do arrependimento e da fé, possui algumas características, e nós vamos falar de algumas principais. Primeiro, é uma dádiva para os pobres de espíritos. Nas bem-aventuranças, o capítulo 5 de Mateus, versículo 3, diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual e, deixando de lado toda a autodependência, proclamam a dependência da graça de Deus. Pobre de espírito é aquele que considera o Senhor como sendo o dono da sua vida. Uma das coisas que o homem menos quer é dizer que alguém é dono da sua vida. Nenhum ser humano pode ser dono da vida de ninguém, é óbvio, mas o Senhor, Ele é o dono da vida. E os pobres de espírito são aqueles que reconhecem essa dependência da graça do nosso Deus. Segunda característica, é preciso se tornar humilde como as crianças. Neste mesmo livro, capítulo 18, versículo 3, diz assim: e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ora, Jesus não está querendo, de maneira alguma, que você seja uma pessoa, vamos dizer assim, muito boba, que possa ser enganado por qualquer um. Não, não é dessa forma. Jesus está aqui tratando acerca da inocência e da humildade da criança. Então nós precisamos nos tornar humildes como as crianças.
Uma coisa que é interessante, que com certeza você já ouviu isso muitas e muitas vezes, mas você já percebeu que a criança, 2, 3, 4 estão brincando, de repente elas se desentendem, passa uns 5 minutos, daqui a pouco estão brincando de novo, porque reconhecem a humildade e um vai até o outro, e aí voltam a brincar. Jesus quer que nós nos tornemos como crianças. Terceira característica, é necessário experimentar o novo nascimento. Para ingressar, para dar entrada nesse reino, para poder participar desse reino, é necessário passar pela experiência do novo nascimento. Sabemos que aquele homem foi de noite ter com Jesus, um dos principais dos judeus, e ele foi à noite, com certeza para que ninguém pudesse vê-lo falando com Jesus, porque ele era um líder religioso da época. E quando ele chegou fazendo elogios, Jesus disse simplesmente para ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para ingressar no reino de Deus, é necessário passar pela experiência do novo nascimento, da transformação, deixar as coisas velhas para trás e agora deixar a nossa vontade, deixar os nossos planos, deixar toda a nossa vida guiada por nós mesmos e entregá-la para Jesus. Se estávamos caminhando numa direção, vamos agora caminhar na direção que o Senhor nos apontar. E muitas vezes essa direção é totalmente contrária à direção em que nós estávamos andando. É necessário nascer de novo. Quarta característica, é exigido que se abandone tudo por amor a Jesus, o Rei. Há uma necessidade de que se faça essa escolha, que se abandone as coisas passadas. O apóstolo Paulo, ele diz que quando nós nascemos de novo, as coisas velhas já passaram. E em Lucas, capítulo 18, versículo 29 e 30, o Senhor diz assim, Pedro no 28 pergunta: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E aí Jesus lhes diz: na verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na era vindoura a vida eterna. Então é necessário abandonar as coisas que para nós éramos tidas como principais, como as mais importantes, nessa escolha por amor a Jesus, o grande Rei desse reino de Deus. E a quinta característica, é preciso renúncia e sacrifício. Não sacrifício de você martirizar o seu corpo, não sacrifício de você tentar se cortar. Não é esse o sacrifício que o Senhor, Ele quer de nós. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o sacrifício que o Senhor exige de nós não é o sacrifício que tem sido exigido por aí, onde você vai dar o máximo, onde você vai dar o que tem, onde você vai dar até o que não tem para receber as bênçãos do Senhor. Não, o Senhor agora está querendo de nós sacrifício de louvor e oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, como está lá em Romanos 12, versículo 2. Este é o sacrifício que o Senhor espera de nós. É sacrifício de louvor. É você oferecer a sua vida. Você está triste, as coisas estão difíceis, algumas coisas parece que não estão dando certo na sua vida. Louve. Ofereça esse sacrifício de louvor a esse Deus. Se você pretende ou já
pensou em ingressar nesse reino, você precisa abrir mão de algumas coisas e oferecer a Deus sacrifício de louvor. Estas características implicam em uma vida marcada pela ética. No mundo em que nós vivemos, em que falar de ética, falar de moral, passa até a ser uma coisa extraordinária, uma coisa difícil de ser alcançada, difícil de ser realizada. Mas o caminho para o reino de Deus, ele é marcado pela ética, pois Jesus veio proclamar uma nova ética baseada em algumas condições simples. Primeiro, precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Por que sal da terra? Porque o sal, ele dá sabor. O sal, ele dá sabor. Uma coisa que eu acho interessante, estou me arriscando em algumas coisas na cozinha, e uma coisa que eu acho interessante é que até uma comida doce, você precisa botar uma pitadinha de sal, porque o sal, ele melhora o sabor. E nós precisamos ser sal da terra. No mundo em que as coisas parecem que estão cada vez mais apodrecidas, no mundo em que a corrupção parece que é uma coisa normal, parece que é uma coisa natural, nós precisamos ser sal da terra e também ser luz do mundo. Isso significa viver uma vida ética, significa viver uma vida com a moral pautada nas Escrituras, viver uma vida diferente da moral do mundo, viver uma vida diferente daquilo que o mundo pratica e prega por aí. É a ética de Cristo, ser sal da terra e luz do mundo. Também o Senhor disse que a nossa justiça deve exceder a dos religiosos. Quantas pessoas existem aí que são religiosos, praticantes? Na época, quando ele falou dos fariseus. E nós podemos trazer para a época de hoje. Quantas pessoas têm uma aparência de fulano é um grande religioso? Por quê? Porque ele vai para a igreja, porque ele é carrancudo, porque ele, quando bota a sua Bíblia, seja para qual for a igreja que ele for, ele passa sério e não fala com ninguém? Porque fulano é um praticante que caminha 3 quilômetros para demonstrar a sua fé? Não, a nossa justiça tem que exceder a dos religiosos. Porque muitas pessoas que vivem praticando religiões neste mundo afora, na hora de exercer a justiça, eles verdadeiramente praticam a justiça dos homens. E a nossa justiça, para ingressar no reino de Deus, tem que ser de uma vida ética. Uma vida em que nós vamos amar a verdadeira justiça. Uma vida em que nós não vamos trocar o errado pelo certo. Uma vida em que nós não vamos exaltar aquele que erra, mas uma vida em que nós vamos amar quando a justiça ela é verdadeiramente praticada. Justiça de Deus e justiça dos homens. A nossa justiça tem que exceder a dos religiosos. E nós temos que passar agora a produzir bons frutos. Temos que produzir bons frutos. No livro que nós lemos, no capítulo 7, o livro de Mateus, no capítulo 7, o Senhor Jesus faz referência a isso, no verso 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Qual o fruto que nós estamos produzindo? Qual o fruto que nós queremos produzir? Precisamos ter uma vida ética e produzir bons frutos. Como assim? Frutos de que não precisa você dizer que eu faço, mas que as pessoas estão vendo que você está produzindo bons frutos e o nome do Senhor será glorificado.
Produzir bons frutos não significa você pegar aquele salmo primeiro, que não se assenta na roda dos escarnecedores, e quando passar pelo seu vizinho, virar o rosto para o outro lado, porque ele está com uma garrafa de bebida na mão. Não. É bom dia, boa tarde, boa noite. É quando precisar de você, você ir lá e ajudar. Precisamos produzir bons frutos. E o Senhor Jesus, Ele nos deu condições, e nos dá condições até hoje, para que nós possamos produzir bons frutos. O Espírito Santo está aí para nos ajudar. O segundo ponto, amados, é as características da igreja. Que nós vimos que Jesus, ele instituiu a sua igreja. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava aí instituindo a igreja. Ele instituiu a igreja. E a igreja, ela vem do vocábulo grego eclesia, que tem o significado literal de chamados para fora. E é traduzido como uma assembleia ou congregação de pessoas irmanada por uma só fé. Esta instituição, este ajuntamento de pessoas chamadas para fora, é para fora do mundo, é para não viver mais igual ao mundo, é para não praticar mais as coisas que o mundo pratica, é para não concordar mais com as coisas que o mundo vive a fazer. O apóstolo Paulo também lá em Romanos 12:1, ele diz: não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma do mundo. Não é se conformar, cruzar os braços e dizer que nada tem mais jeito, não, é você não tomar a forma do mundo. Não tomar a forma do mundo no andar, não tomar a forma do mundo no seu falar, não tomar a forma do mundo no seu agir. Nós fomos chamados para fora do mundo. E ela tem as seguintes características, entre algumas outras. Nós vamos citar aqui algumas, para aqueles que querem ingressar na igreja instituída por Cristo. Primeiro, seguir o exemplo de Cristo em humildade. Sim, amados, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo em humildade. Lembra que uma das características do reino de Deus é ser humilde, como uma criança, é ser pobre de espírito, reconhecer que você não é praticamente nada diante de Deus. Então nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Filipenses 2, de 5 a 8 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Precisamos seguir o exemplo de Cristo. Não vamos nos entregar para ser crucificado. Não precisa isso. Se houver necessidade, se houver perseguição, nós vamos entregar a nossa vida. Mas seguir o exemplo de Cristo em humildade. A palavra de Deus, ela também nos adverte que cada um considere o outro superior a si. Ser humilde. Ser humilde é você considerar o outro superior a si. Ah, não, eu sou melhor do que fulano, porque eu vou para a escola dominical todo domingo e fulano não. Não, em hipótese alguma. Seguir o exemplo de Cristo. Segunda característica, reconhecer que é pecador e confessar os seus pecados. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 8 e 9, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E aí o 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, amados, precisamos reconhecer que somos pecadores e confessar os nossos pecados. Porque essa característica é uma característica daquele que quer ingressar na igreja de Cristo. Reconhecer os seus pecados,
Em Romanos também, no capítulo 10, ele diz que com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então nós precisamos reconhecer e confessar. Terceiro, amados, ter fome e sede de justiça. Aí vem mais uma vez a busca pela justiça. Fome e sede de justiça. Nós precisamos querer em nosso íntimo, do nosso ser, que a justiça seja feita. Ah, mas eu gosto tanto de fulano, fulano errou. A justiça tem que ser feita. Se ele errou, ele vai pagar pelos seus erros. E temos também que com isso folgar, nos alegrar quando a justiça é praticada. Mateus 5,6: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se você tiver sede de justiça, o Senhor vai lhe satisfazer, porque você vai praticar a justiça, você vai amar o que é justo, você vai concordar com o que é justo, você vai concordar com a justiça que estiver sendo feita. Também, amados, o versículo 7 diz: Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É outra característica daquele que quer ingressar na igreja, nessa instituição formada por Cristo. Ser misericordioso, praticar a misericórdia, ter piedade, ter compaixão de alguém, que vão alcançar misericórdia. Se você é misericordioso, você vai alcançar misericórdia. A misericórdia do Senhor vai te alcançar. E a misericórdia do Senhor, ela é algo que é constante nas nossas vidas. Porque se nós acordamos, é pela misericórdia do Senhor. Mas muito mais seremos alcançados por essa misericórdia, se nós formos praticantes da misericórdia também. Quinta característica: ser purificado pelo sangue de Cristo. É necessário que aquele que quer ingressar na igreja de Cristo, ele passe pelo processo de purificação pelo sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ser lavado, ser purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Passar pela lavagem. Quando nós passamos por essa lavagem, quando nós passamos por essa purificação, nós assim encontramos o novo nascimento e passamos a ser uma nova criatura. E a sexta característica, que nós não existem muitos mais, mas essas são, considerei as principais: precisa crer e ser batizado. Quando Jesus Cristo estava para subir aos céus, ele ordenou que os discípulos fossem por todo o mundo e pregassem o evangelho a toda criatura. E aí ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Então você precisa crer em Jesus Cristo e ser batizado, porque o batismo é você estar mostrando ao mundo que você agora é uma nova criatura. Você crê em seu coração e mostra para o mundo que você é uma nova criatura, que você agora ingressou nessa instituição dos chamados para fora. Você vai viver no mundo, vai continuar no mundo, vai trabalhar, vai estudar, você vai casar, você vai ter filhos, mas você não é mais do mundo, não vai praticar as coisas do mundo. Você agora foi transformado. Diante desta análise a respeito do reino de Deus e da igreja, podemos estabelecer uma relação e concluir que não podemos confundir o reino de Deus com a igreja. O reino de Deus é o domínio do Senhor Jesus sobre os homens, sobre o mundo, sobre todas as coisas. A igreja é a assembleia, a reunião composta por aqueles que já receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal.
Nesse caso, os participantes da igreja têm de ser participantes do reino de Deus. E ao mesmo tempo, a igreja é a porta de entrada para o reino de Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo. E Jesus afirmou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. João capítulo 10, versículo 9. O caminho para a comunhão com Deus é alcançado através de Jesus Cristo. E a igreja, que é o seu corpo. Entrar por esta porta tem significados especiais para cada um de nós. Primeiro, quem está dentro dessas portas encontra segurança. Quem ingressa por esta porta encontra segurança nos braços de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 6, diz o seguinte: e assim, com confiança, ou seja, com segurança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Quem ingressa por essas portas, quem ingressa pelo reino de Deus, através dessa porta que é a igreja, que é o próprio Cristo, ele tem segurança e torna-se ousado em dizer que o Senhor é o seu ajudador e que não vai temer nada que possa fazer o homem. Segundo, quem entra por esta porta torna-se um abençoado por Deus. Recebe, é participante das bênçãos de Deus. E em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes lá de Éfeso, disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós somos abençoados. Aquele que entra por esta porta, ele é abençoado, porque o dono da bênção, ele vai derramar sobre nós bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Terceiro, desfruta da comunhão por estar de lado de dentro do aprisco. Quem ingressa por essas portas, que é Cristo, que é a igreja, ele desfruta da comunhão com o Pai. João 14, versículo 23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isso é comunhão. Nós com Cristo e com o Pai. É a comunhão. Esta comunhão é desfrutada na igreja, que é a porta de entrada para o reino dos céus. E quarto significado: será edificado pelo fato de encontrar ali muitas provisões. Ora, a reunião que nós fazemos, quando nós nos reunimos para adorar ao nosso Deus, quando nós nos reunimos para falar com Ele, para orar, para estudar a Sua palavra, nós somos edificados, porque o Espírito Santo, ele usa a palavra para nos edificar. O Espírito Santo, ele usa a palavra para nos fortalecer. O Espírito Santo usa a palavra para que nós possamos sair renovados e assim prontos para enfrentar um novo dia com o nosso Deus. Somos edificados. E também, amados, quem entra por essas portas a entrada por essas portas tem um significado especial, que é o de não ter fome espiritual. João 10, versículo 9, Jesus Cristo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Nós não vamos ter fome espiritual.
Jesus Cristo ele também disse que nós devemos mais ter sede. Não é essa sede material, como eu estou aqui bebendo água para molhar a garganta, não. É sede espiritual. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Jesus Cristo convidou. Certa vez, em meio a uma festa, ele levantou-se e disse isso. Quinto significado especial: está preparado para oferecer a salvação em Cristo a outras pessoas. Quando você ingressa por essas portas, e quando você entrega a sua vida, quando você verdadeiramente deixa as coisas velhas para trás, e agora você se apresenta para o Senhor com uma nova vida e para o mundo como uma nova criatura, você aprende a compartilhar essa bênção da salvação com outras pessoas. Você aprende a falar que o Senhor é aquele que salva. Jesus Cristo disse: e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes são os sinais que seguem aqueles que creem. Então nós estaremos preparados para levar essa bênção a outras pessoas. A igreja, portanto, amados, é a reunião dos súditos do reino de Deus, preparados para levar as bênçãos deste reino ao mundo e mostrar que este reino é baseado no amor de Deus pelo homem, no amor de Deus pelo mundo que o Senhor criou. E é que este Deus ama tanto o homem que ele não quer que ninguém se perca, mas ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus está operando aqui na terra através do poder de Deus nas nossas vidas. O reino de Deus, ele tem no reino de Deus espiritual, que é muito relevante, é a nossa fé. Porque a fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. Você tem aquela plena confiança, mesmo que você não esteja vendo ainda, mas você tem a plena confiança de que em breve o reino de Deus, num futuro próximo, nós estaremos todos com ele, reinando na glória. A fé é uma virtude espiritual. E outra prioridade do reino de Deus é a santidade. Jesus liberta o homem do pecado e o enxerta na igreja, faz com que seja mais uma célula, mais um tijolinho da igreja, do seu templo, do seu corpo, para que o homem viva agora em santidade, ou seja, separado do mundo, fazendo a diferença. E nós precisamos fazer a diferença. E, amados, quanto mais nós nos unimos a Cristo, mais nos separamos do mundo e do pecado. Então, amados, o reino de Deus, ele é algo espiritual que já está atuando aqui na terra. A igreja é a reunião daqueles que pertencem ao reino de Deus e é a porta de entrada para o reino de Deus. Que você possa entrar por essas portas, que é Cristo, que é a igreja, para que um dia você possa reinar com Cristo e com Deus nos céus, junto com os anjos. Amém? Que o Senhor, pois, nos abençoe e que nós possamos entender cada dia que o reino de Deus é uma realidade presente e iminente nas nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Gostaria de dar alguns avisos. É sempre bom nós estarmos repetindo, porque alguém pode de repente esquecer. Amanhã, expediente pastoral, das 9 às 11h30. Pastor Geibson estará aqui, em nome de Jesus. E à tarde, às 16 horas, o culto de oração, promovido pelas irmãs Luzinete e a diaconisa Marta.
Esses cultos online, amados, têm sido uma bênção. Não é nem online, é via WhatsApp, né? Tem sido uma bênção, né? Os departamentos estão se movimentando. A igreja, desde que começou esse isolamento social, esse afastamento social, que nós estamos nos movimentando e adorando a Deus nos nossos lares, em comunhão com os irmãos, cada um na sua casa. E tem sido maravilhoso. Domingo, EBD, às 10 horas, tem sido uma bênção. Essas lições realmente são maravilhosas. Já está terminando, né, Wendel? Já está terminando, mas são muito boas mesmo. Tem sido uma bênção dos nossos lares. E à noite, o culto da família, às 20 horas. Você está convidado a assistir e cultuar a Deus na sua casa. Vamos orar. Santo, eterno, maravilhoso Deus, soberano Pai que estás nos céus, te louvamos, ó Deus maravilhoso, por esses momentos em que passamos na Tua presença, Senhor. Te louvamos, ó Pai celestial, pelo privilégio que nós temos de poder, ó Deus, falar contigo, Senhor, cultuar, ó Deus amado, a Ti, Senhor, de prestar, ó Deus amado, este culto que só a Ti nós somos devedores, ó Pai celestial. Te louvamos pela vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai amado, que estão nos seus lares, ó Deus, em comunhão conosco, Senhor, nós aqui, Senhor, preparando este culto, e eles lá, ó Deus, cultuando conosco, Pai amado. Te pedimos que a Tua bênção, Senhor, seja sobre cada família, ó Deus, sobre cada lar, ó Deus. Aquele lar, ó Deus, onde há alguém que ainda não fez uma decisão ao Teu lado, Senhor. Uma decisão de abandonar o mundo e de entrar por essas portas para ingressar no Teu reino. Que Tu possas tocar no coração dessa pessoa, Senhor. Vai, ó Deus, no lar do esposo que não é evangélico, da esposa que não é evangélica, do filho, Senhor, que ainda não Te serve, ó Pai celestial. Toca no coração, ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo possa convencê-lo, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai amado. E a cada lar, ó Deus, possa ter o prazer de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nos conduz para os nossos lares na Tua paz, nos concede uma noite de paz na Tua presença. Abençoa, Senhor, te rogamos mais uma vez o Teu servo, pastor Geipson, Senhor. Cuida da sua saúde, ó Pai maravilhoso. Que Tu possas renová-lo, restaurá-lo, ó Pai celestial. E possa sempre, ó Deus, estar usando o Teu servo, Senhor, para edificar esta igreja. Em nome de Jesus, nós Te oramos e Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.